E agora temos um texto de Plínio Marcos, com a direção de Hélio Cícero, direção musical de Dagoberto Feliz e um elenco super alinhado que tem Jairo Matos, Douglas Simon, Fernanda Liacava, Fernando Trauer, Hélio Cícero e Rogério Brito. E assistência de direção de Marina Soares. É a peça Jornada do Imbecil até um Entendimento, que segue temporada no Centro Cultural São Paulo até o dia 16 de dezembro. Cine Cultura esteve lá fazendo um bate-papo com o elenco e trazendo um pouco da história desse espetáculo que tem muito de Fernando Trauer, que se dedicou, se envolveu com a história do nosso querido Plínio Marcos. Vamos conferir então? Jornada de um Imbecil até um Entendimento no Cine Cultura de agora. Cine Cultura invadindo o Centro Cultural São Paulo. Eu adoro esse espaço, gente. É muito bacana. É demais, é demais. É um espaço assim precioso aqui em São Paulo. Esse aqui, você sabe que é o meu primeiro sucesso no teatro, foi aqui e foi no outro porão acima que tem. O Jardel? Não, ao lado do Jardel. Agora é uma assessoria de imprensa. Mas há 30 anos atrás eu fiz um espetáculo aqui chamado Concílio do Amor, que foi um sucesso internacional. Ai, que delícia! E agora voltando para um porão também aqui. O bom filho a casa torna, né? Oh, com certeza. Gente, vamos apresentar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Simon. Eu sou Jairo Matos. E eu, Fernando Trauer. Vamos falar de qual peça hoje, Fernando? Jornada de um Imbecil até o Entendimento, de Plínio Marcos. Plínio Marcos. Falar de Plínio Marcos, falar da história do teatro, de alguma forma. Da história do Teatro Nacional. E a ideia foi sua. Sim. Fala um pouco como que nasceu essa criança. Essa criança nasce quando eu entro em contato com os livros da coleção da Funarte, que foi o Plínio quem assinou o contrato há mais de 20 anos atrás, e só agora foram finalmente lançados. São 6 volumes com 29 peças de Plínio. Muitas delas inéditas, né, pela primeira vez publicadas, e dentre elas Jornada de um Imbecil até o Entendimento. E quando eu li, eu fiquei encantado pelo texto, pela estrutura, pela linguagem e principalmente pelo assunto que é a narrativa da história recente da política brasileira. Oh, isso é bom. É bom. A realidade, voltando outra vez. O poder de Plínio Marcos sempre retratar aquilo. Não, e é interessante. O país mudou já? Nada. Nada? Não mudou nada. Ele escreveu a primeira versão de 1958. 58. Depois 65, se não me falha a memória. Ele refaz, mas não mudou nada. Mas é engraçado que eu já fiz uma outra peça dele, chamada, a primeira peça dele, que é o Barrela, nos anos 90, começo dos anos 90, já tinha 40 anos de peça, eu também não tinha mudado. E continua igual até hoje. É impressionante. E o que o público encontra aqui, Douglas? Olha, o público encontra muita realidade e muita ironia, de uma certa maneira, né? Então a gente mostra, aliás, o Plínio Marcos nos ajuda a mostrar, né, essa realidade que não mudou. Essa história que persiste em continuar a mesma, só que a gente também tenta mostrar uma maneira diferente de observar esse universo e de até se colocar criticamente com relação a ele. E de contar a história. E nessa história são 6 personagens, não, são 13. Essas Coisa de Fernando, gente. Fernando começou com 6. Hélio Cícero participou bastante. Vamos tentar um pouquinho para 3. Daqui a pouco você vai contar agora. Fala dos personagens para nós, dos 6. Dos 6 personagens. A peça, ela tem 6 personagens, nós estamos com uma licença poética e acabamos colocando um coro, que temos 6 pessoas e uma personagem, um convidado especial, né, que é a personagem da Luísa Curvo, que é uma referência a Banksy, que é uma referência que nós trouxemos para a montagem do espetáculo, junto com o Realismo Fantástico. Esses 6 personagens, na realidade, a gente pode dividir em 2 blocos. Dos patrões e dos operários, né? Então, é um bloco dos que exploram e dos que são explorados, né? E a partir desse poder, seja através da dominação religiosa ou da dominação pelo capital, da exploração, que vão acontecendo essas artimanhas, esses conchavos, né? E a peça vai retratando exatamente essa história. E quem é o dominador? É o seu personagem. O dominador é o meu personagem. O personagem que o Jairo faz, ele seria o chefe, né? E tem o seu mentor intelectual, que é o personagem que eu faço, que é o maquiavélico no pior sentido da palavra. E o personagem que o Douglas faz é exatamente aquele que chega a uma luz de um entendimento, né? É um imbecil. É um imbecil.
Não dizendo, Ele é um imbecil. Ele Quis ser mais simpático, mas é um imbecil. não dizendo que o povo brasileiro é imbecil, mas Eu vou no ponto. Não, tem alguns mesmo, não tem firula, é direto aqui. Mas não dizendo que o meu personagem chimarrão, é mesmo. imbecil, que é o povo brasileiro, mas ele representa muito esse povo brasileiro que é explorado, que apanha, que muitas vezes é iludido pelo poder do patrão, um poder do mentor, né, religioso e tal. E aí chega um certo momento que ele falou, opa, peraí, será que é assim, será que não é? E aí talvez ele chegue Mas nesse depois de muito nível. apanhar. Depois de apanhar muito. E a peça se passa num gueto. Ou numa rua. Ela é atemporal e não tem um espaço. O Plínio, nas rubricas, ele não coloca onde a peça se passa. Né? São só esses 6 personagens que estão, por um acaso, numa situação de mendicância. Eles são mendigos, mas poderiam ser empresários, poderiam ser políticos, que são na realidade. Né? E então foi uma opção nossa, já que nós iríamos fazer aqui no Porão, nós trabalharmos com esse lugar assim. O Hélio trabalha como se fosse uma estação de trem abandonada, um trem fantasma, enfim, essa galerinha vive por aqui, né? E aqui é o gueto deles, como tu falaste, é onde eles vão sobrevivendo às custas da exploração um do outro, né? Ou Não existem santos aqui. Não, acho que não existe santo em nenhum Não, lugar. eu acho que essa é o grande barato da peça do Plínio, né? A narrativa dele, o tempo todo, joga na nossa cara fazendo e do público, exatamente, não tem santo. Né? E como que está sendo para vocês fazer o trabalho? Eu falo para vocês em si. O Fernando, conheço o Fernando há um bom tempo e como conheço também o Jair, conheço, mas o Fernando ser uma pessoa, um cara muito forte e acredita naquilo que ele quer, que ele vai em cima. Como que está sendo dividir cena com ele, trabalhar com o Fernando, que eu falo no geral, porque a gente tem que falar porque a ideia surge daqui, né? E nós nos envolvemos na sua ideia de alguma forma. As né? partes boas, Jairo, por favor. Não, pode falar, já que você é gaúcho aqui, não tem papo furado, é direto. Pode falar. Papos de camarim, assuntos de camarim são ótimos. Não, mas normalmente, em geral, esses projetos, quando aparece um maluco como esse, eu fiquei sabendo já agora há pouco, quase na estreia da peça. Você foi Não exatamente, mas perto disso. Porque ele já vem trabalhando há um bom tempo nesse projeto. E eu fui convidado pelo Hélio, nos saímos uma noite para jantar e eu fiquei muito encantado com essa possibilidade. Depois eu conheci, esse aqui eu já conheci, a gente já fizemos novela juntos, inclusive, uma dupla de policiais. Da celebridade. Convivemos um bom tempo juntos. O Hélio eu conhecia dos palcos, ali, de encontrar aqui e ali e tal. E muito fã do Rogério Brito, da Fernanda Viacaba, do próprio Hélio. Ele eu não conhecia. Porque, sei lá, porque uma coisa Eu conheci o teatro. Fernando em outra situação, em outro momento, que até eu adorei na hora que eu li. Ai, que delícia. Então, quando ele apareceu Assistia. com essa possibilidade desse projeto incrível, com o documentário, com as palestras todas, com os encontros com essas pessoas, personalidades interessantíssimas, imediatamente É um apaixonei. trabalho completo. Isso que eu achei muito bonito, Fernando, é essa questão que não é simplesmente a encenação, o espetáculo. Ele envolve um documentário, ele envolve palestras, ele vai mais além. Muita gente, muita gente. porque não é só esse núcleo da peça, não. Tem gente fora disso, dos documentários, tem fotógrafo, tem pessoal do audiovisual, tem, enfim, uma cambada de gente por trás disso. A gente reuniu vários nomes, né? Direto na peça, a gente tem a direção musical do Dagoberto Feliz, que é um ganho absurdo pra gente, mas documentário, então, passaram por nós, nesse projeto a gente tem João das Neves, Milton Gonçalves, tem Ari Fontoura, tem Carlos Vergara, aí dos convidados do ciclo de leituras, Denise Weber, Norival Riso, Genésio de Barros, Sérgio Mamberti, Oswaldo Mendes, claro, Alcir Pécora, que é o editor dessas obras do Plínio, Kiko Barros, Maria Tereza Vargas. Então, esqueci alguém? Espero que não. A última entrevista do João, você não falou? O João das Neves acabou, infelizmente, me dando a última entrevista, que é exatamente para o documentário. 2 meses depois, ele acabou falecendo. E temos um material riquíssimo, né? Eu tenho um documentário praticamente só sobre o João das Neves, mas é o documentário dos 50 anos da primeira montagem, que se chama o documentário Jornada de um Imbecil, 50 anos de entendimento.
Então a gente faz exatamente... Essa é a quarta montagem. Essa é a quinta montagem. É a quinta montagem. As 3 primeiras foram com direção do João das Neves, em 68 no Opinião, no Rio de Janeiro, 69 no Maria della Costa, aqui em São Paulo, e em 70 no Arena, em Porto Alegre, todas as 3 com direção dele. E a quarta montagem foi, acho que 78, 79, onde o Marco Antônio Rodrigues, que está com a gente também, conheceu, a partir dali que ele conhece Plínio Marcos. E a montagem do Plínio? Foi do Arena. Eu não sei quem era o diretor, não era o João, mas o Marcão ouve falar, ele conhece Plínio Marcos através dessa montagem. E aí tem muitas coincidências. Eu estava falando sobre o projeto ainda, conversando num café com Oswaldo Mendes, num shopping, falando sobre o projeto, nomes que poderiam agregar e tal, e de repente passa o Marcão. E aí, não fazia 1 minuto que nós tínhamos falado no Marcão, né? E eu havia conversado com o Marcão, isso em setembro, logo que eu li o texto, para ver uma possibilidade do Marcão dirigir. Naquele momento ele não podia, porque eu já estava encantado, falei com o Marcão, falei com o Garoli, né? E aconteceu uma coisa muito bacana também, porque quando eu li o texto, nós fizemos uma primeira tentativa de leitura e praticamente ninguém gostou. Ninguém gostou. Então, esse texto é muito datado, ele é muito didático, ele é muito esquemático e tal. E eu gostei. Eu disse, não, nós vamos fazer. O Douglas, na primeira vez que leu, também não tinha gostado. Preciso ler de novo e tal. E o João das Neves me conta que quando ele leu o texto, ele ficou apaixonado e absolutamente ninguém gostou, né? Só que a galerinha do João era Ferreira Goulart, Paulo Poutes, né? Vianinha, ninguém gostou. E depois ele montou e foi uma das melhores peças do ano de 68 no Rio. Ele foi indicado a mulher de melhor direção com esse espetáculo e me confidenciou que uma das peças que ele mais gostava de ter feito era a Jornada de um Imbecil. Onde foi indicado ao Prêmio Shell daquele ano, né? O Mulher. E então, passando o Marcão, voltando à história do shopping, eu conversa Marcão, conversa vai, conversa vem. Eu conheci Plínio Marcos através de Jornada. Então, o Jairo tem que contar uma história linda que ele tem, né, emocionante. Essa peça, ela é emoção. Esse projeto reuniu amigos, reuniu histórias e são fechamentos de coisas muito bonitas, como por exemplo essa do Jairo. Eu conheci o Plínio no começo dos anos 80, aqui em São Paulo. Eu não sou gaúcho, estava passando por aqui, não ia ficar na cidade. E o Plínio vendia os livros na rua, na calçada. E eu conheci ele então numa calçada no Largo do São Bento. E parei para comprar um livro dele, porque eu achei engraçado a maneira como ele vendia os livros. Era um camelô, era engraçadíssimo. Eu falei, que figura é essa? Comprei um livro dele, o Jesus Homem. E aí comecei a bater um papo com ele, que era muito bom de papo. E de repente ele vira para mim e fala o seguinte, você tem pinta de galã. E o teatro está precisando de galã. Eu falei, você tá maluco, velho? Eu não tenho nada a ver com o teatro. Aí ele falou, tem sim. E me deu um bilhete, me apresentando para a Célia Helena, que tinha acabado de montar o Teatro Escola Célia Helena, na Liberdade, no Teatro na Liberdade. Ele falou, vai lá, isso era tipo 11 horas da manhã. Eu peguei o bilhete e falei, esse cara enlouqueceu. Mas eu olhei o bilhete e falei, bom, não tenho nada a perder. Fui lá, bati na porta. O Zé, que era o administrador do teatro, abriu e falou, pois não. Eu falei, eu tenho um bilhete aqui do Plínio Marcos. E pediu para eu passar. O Plínio mandou você aqui? Pegou o bilhete, leu, falou, a Célia vai ter um espetáculo aqui às 3 horas da tarde, a Célia vai chegar a 1 hora da tarde, porque não sei o que, você vai almoçar comigo. Eu fui almoçar com ele, ele pagou o almoço, todo lucro. Melhor ainda. Esse povo do teatro é bacana. Aí voltamos no teatro, uma hora ela chegou, passei, o Plínio te indicou? Não, aí me deu uma bolsa. E eu comecei o teatro assim, não acredito nisso! Pelas mãos do Plínio. E eu nunca tive coragem de agradecer. Ai, que eu encontrava lindo. com ele nos anos 80, anos 90. Eu fiz o Barrela, na temporada do Barrela ele morreu, a gente ia para o hospital, revezava lá com o elenco para passar as tardes com ele. E eu nunca tive coragem de contar essa história para ele, de agradecê-lo. Mas a gente tá fazendo isso aqui agora. Exatamente, tá aqui, no palco também. No palco, que coisa linda. Gente, muito obrigado, Fernando, obrigado, Jair, obrigado, Douglas. Serviço para quem está em casa, vamos lá? Venha. Vai lá, passa para Jornada de um Imbecil do Entendimento, Centro Cultural São Paulo, no Espaço Cênico Ademar Guerra, sextas e sábados às 21 horas, domingo às 20 horas.
até 16 de dezembro e temos 2 mais sessões de acessibilidade. Douglas? A gente queria agradecer, né, a Prefeitura, porque a gente, entre outros grupos, nós somos contemplados com o Prêmio Zé Renato, né, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente teve essa verba para poder montar o espetáculo e a gente quis retribuir também para a sociedade de uma maneira inclusiva. Então a gente está fazendo, além das apresentações com preço popular aqui no Centro Cultural São Paulo, a gente tem 3 apresentações, sempre a gente já fez uma, então 2 apresentações com acessibilidade. Então você que é surdo ou que é cego, que vem ao teatro, a gente vai ter libras e audiodescrição, você que tem um parente, ou mesmo que você, né, queira ver o espetáculo porque é aberto, né, a gente quer agregar todo mundo aqui no palco, então a gente tem mais essas 2 apresentações que é semana que Sábado vem, próximo, que é dia 15, dia 1º de dezembro e dia 15 de dezembro às 17 horas aqui no Centro Cultural São Paulo. Chega uma hora antes e retira o ingresso aqui, completamente gratuito na bilheteria. E a última coisa, é uma comédia, gente. Venham. Obrigado. Valeu. Chegamos ao final de mais um programa Cinecultura. Como sempre, nosso site está lá esperando toda visita, www.cineculturatv.com. Também estamos no Twitter, também estamos no Facebook, onde você procurar, lá está o programa Cinecultura. Inclusive, quer rever os episódios do programa? Entra lá no YouTube que você vai encontrar o Cinecultura a mil te esperando. Um grande beijo, até a semana que vem.